Eu acho que a abordagem que a gente precisa fazer, olhando o para frente, e eu acho que é isso que interessa também aqui para esse grupo, dados os desafios e as questões que vocês têm que colocar, é que sistema econômico, e, portanto, as sociedades que organizam esses sistemas econômicos e o sistema político que sustenta uma determinada organização institucional desse sistema econômico, estão diante de um evento mundial inédito, cujas consequências imediatas do ponto de vista do tamanho do impacto econômico ninguém consegue mensurar exatamente. Não há como prever a temporalidade da presença desse evento e do que ele exigirá do ponto de vista da resposta diante da ausência de instrumentos para enfrentá-lo, que não seja o isolamento e o distanciamento, o isolamento gerando uma paralisação simultânea no sistema produtivo no mundo. Os mais de 180 países já estão afetados social e economicamente por esse fenômeno, isso em torno de 60 dias. Portanto, nós temos uma paralisação inédita no sistema econômico moderno, com efeitos econômicos também que não são possíveis de serem compreendidos, porque nós nunca enfrentamos uma situação como essa, portanto, estamos, como sociedade, produzindo conhecimentos em tempo real de um fenômeno desconhecido, um efeito sanitário também devastador, inédito, em grande medida consequência do tipo de organização econômica e do salto tecnológico gerado pela humanidade nesses últimos tempos. É um desdobramento do efeito riqueza sobre a condição sanitária, portanto, a riqueza permite com que o vírus circule em uma velocidade até então desconhecida, e agora nós começaremos a viver, no caso brasileiro e no caso do hemisfério sul especialmente, os efeitos do que é esse vírus, não mais em sociedades que têm padrões de proteção relativamente mais elevados do que o nosso, mas em sociedades onde o vírus vai chegar na pobreza. Agora nós vamos ver o que de fato é o efeito da desigualdade sobre a sociedade. Acho que o Brasil vai começar a viver, creio que nós estamos ainda longe de um problema grave. Portanto, o que vai começar a ficar grave daqui para frente vai começar a ser a visibilidade de uma morte em massa nas populações mais pobres, sem proteção, e nós vamos começar a ver o que é a desigualdade, né? Os hospitais dos ricos com leitos de UTI sobrando para atender os ricos e a pobreza morrendo fora do hospital sem o reconhecimento do motivo da causa da morte, enterrados, empilhados, como em Manaus e assim por diante. Então, nós estamos longe da crise ser enfrentada, seja a dita curva, ser achatada. Evidente que, no caso brasileiro, nós vivemos uma situação no qual a gravidade da atuação do governo federal terá, eu acho que talvez nós não vejamos isso, mas um dia ficará como um governo que teve uma opção de uma política assassina da sua sociedade. Isso vai entrar para o debate público, para fóruns internacionais. Acho que esse governo vai um dia ser julgado e espero que seja condenado com a mesma condenação que se ocorre em uma guerra. Ou seja, o que esse governo tomou de decisão foi de decretar a morte de pessoas e a decretação das mortes dos mais pobres, inclusive os empresários que mobilizam e pressionam a força de trabalho, ou o governo, quando atrasa a entrega das proteções que estão sendo aprovadas no Congresso, ele pressiona de maneira muito forte a que a população vá para a rua desesperada, procurando algum tipo de ocupação, algum tipo de renda. Isso tudo terá efeitos, os efeitos são devastadores. Às vezes eu tenho a impressão que o movimento social, às vezes o próprio movimento sindical,
não consegue se dar conta da gravidade do que está acontecendo. E muitas vezes ficamos brigando se a unha está pintada de vermelho, de amarelo, de azul, sem compreender que, na verdade, nós temos sobre a cabeça de 200 milhões de brasileiros uma arma apontada, todas elas com balas suficientes para nos eliminar. Nós estamos, acho que, pensando se nós vamos morrer com a unha pintada de vermelho e de amarelo. Estou fazendo essa introdução porque, olhando para frente, nós temos que compreender que o que está acontecendo não é algo que nós tenhamos necessariamente a compreensão para dar conta de enfrentar o problema. O que coloca para vocês, por exemplo, uma tarefa hercúlea, que é pensar estratégias que vocês têm que pensar em um contexto onde que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. O que é certo? O que é certo é, primeiro, a globalização vai ser colocada em xeque no padrão que ela estava posta. Segundo, é muito provável que muitos países recoloquem a atual divisão internacional do trabalho, especialmente na dimensão industrial. Então, é possível que parcelas de reindustrializações sejam recolocadas nos países, visando especialmente na área da saúde, mas não só, na área de infraestrutura também, na área de infraestrutura urbana. Bom, tem várias áreas que a gente poderia tratar depois em um outro encontro, olhando quais são as tendências e olhando especificamente para o Brasil. Não creio que isso seja feito nesse governo, mas o que vai significar para a gente um baita atraso, ou seja, o Brasil vai ficar mais uma vez na rabeira da saída com essa política desse governo. Mas os outros países vão sair e acho que vai haver uma reorganização da globalização. Não é acho que uma reorganização radical, mas provavelmente a China será testada e ela poderá apresentar uma outra estratégia, inclusive de presença internacional muito mais acentuada da sua estrutura produtiva de bens manufaturados. Ou seja, não vamos continuar importando, talvez, máscaras da China, mas talvez a China coloque uma empresa dela, talvez a 3M, que está lá produzindo aqui no Brasil. Então, nós podemos ter coisas diferentes acontecendo. Portanto, a distribuição no território mundial da estrutura produtiva pode sofrer mudança. Segundo, creio que haverá severas restrições para a circulação da população no mundo por muito tempo. Isso, portanto, coloca para setores do turismo, da aviação, coisas que não são imagináveis. Eu acho que o setor do turismo está travado no longo prazo, o setor da aviação está travado no longo prazo. Imagina que nós vamos poder circular com aviões com 1/3 da população dentro de um avião do que viajava hoje. O custo das passagens vão subir, o custo operacional vai subir, a rentabilidade dessas empresas tende a diminuir e assim vai. Ou seja, se a gente for pegando setor por setor, nós vamos começar a ver os efeitos. Vamos pensar cinema, teatro, futebol. Quem investiu em estádio? Nós vamos ter 1 ano de estádio vazio. O que vai acontecer? 2 anos de estádio vazio, não sei, 3 anos de estádio vazio, não sei quanto tempo. Sala de cinema não vão poder se abrir, restaurante não vai abrir, teatro não vai ter, ou seja, é disso que nós estamos falando, talvez por 6 meses, 1 ano, 2 anos, nós não sabemos. Portanto, os efeitos que esta crise trará a partir da exigência ou do isolamento ou do distanciamento, ela requererá uma mudança na estrutura atual produtiva de bens e serviços muito profunda. Reorganização nos horários de trabalho, nos fluxos de pessoas, no sistema de transporte coletivo. Bom, é um conjunto de mudanças que vão exigir protocolos, mudança cultural, mudança de atitude, mudança na organização do trabalho e assim por diante. Agora, o que é importante é compreender que isto que é inédito se coloca sobre uma dinâmica, especialmente no mundo do trabalho, que vinha sofrendo um processo de transformação caracterizada por aqueles que estudam a transformação em curso até então, como uma transformação disruptiva no mundo do trabalho. O que significa? Há um mundo do trabalho que é dominante e que está morrendo. Há um novo mundo do trabalho aparecendo que vai se tornar rapidamente dominante e já é dominante do ponto de vista
da sua iniciativa e que vai progressivamente transformando o mundo do trabalho antigo, eliminando esse mundo do trabalho e constituindo uma nova forma de organização do trabalho, fortemente induzida pelo avanço tecnológico, um avanço tecnológico que dá do ponto de vista padrão produtivo, uma disrupção entre produção de energia, comunicação e transporte, ou seja, nós conseguimos fazer produção de energia, comunicação e transporte sem nenhuma conexão física. Isso é inédito na estruturação do sistema produtivo. E isso faz com que todo o sistema produtivo possa ser radicalmente pensado. Você pode comprar uma camiseta no interior da Amazônia, sem nenhuma conexão física, produzida na França e entregue em São Paulo em frações de segundo. Isso faz com que a comunicação, a energia que alimenta aquele computador e o transporte dessa mercadoria seja feita de forma radicalmente diferente de tudo que nós fizemos até hoje. E isso gradativamente ganha rapidamente maior conectividade. Agora, nós estamos aqui nos reunindo com 20, 30 pessoas e provavelmente a maioria de nós está se comunicando e nós estamos nos vendo sem nenhuma conexão física. O meu computador não está ligado a nada. É um equipamento que está no ar e nós estamos transmitindo imagem. Muito provavelmente, em breve, nós faremos uma reunião aqui na sala, ficará projetada essa sala de reunião, nós em volta de uma reunião, e nos vendo aqui nessa sala que eu estou, como se fisicamente estivéssemos no mesmo espaço. Isso tudo não é uma coisa que está colocada para o futuro, isso já está presente entre nós e isso muda radicalmente tudo. Vocês trabalham no setor financeiro e a BIA do Bradesco é uma inteligência artificial. Um menino ou uma menina que faz o atendimento virtual da telefonia, que nos permite essa conexão, por exemplo, um posto de trabalho desse menino, dessa menina, custa em média de 5 a 7 mil reais. A BIA, como equipamento, o custo unitário dela, comparado ao custo unitário do trabalho, portanto, dividido por cabeça, o custo daquela atividade produtiva é de 5 a 7 mil, a BIA custa em média 250 reais. A BIA trabalha 24 horas por dia, não faz greve, quando quebra, coloca a outra em frações de segundo, ela acumula tudo que a outra acumulou, não tem sindicato, não tem salário, e não cria problemas que não são resolvidos por uma gestão técnica competente. É desta disrupção que eu tô falando. Essa disrupção no mundo do trabalho exige uma grande flexibilidade para o sistema produtivo fazer todas as adequações, e essa flexibilidade foi produzida no mundo de 2008 para cá. Acho que são 136 países hoje, já fizeram reformas trabalhistas. Em todas as reformas trabalhistas feitas em 136 países, as reformas caminham para dar máxima flexibilidade na jornada de trabalho, dar máxima flexibilidade na fixação dos salários, garantir que o Estado não mais interfere na relação capital e trabalho, e garantir que os sindicatos terão, aonde for no limite, menor capacidade de incidência nessa regulação, preferencialmente dando à empresa a capacidade de regular as condições de trabalho direta com cada indivíduo. Nós vamos ter que fazer um enfrentamento e um debate político no qual nós vamos ter que retroceder a um processo civilizatório de 200 anos atrás e começar uma trajetória, porque este mundo do trabalho está engendrando condições e formas de ocupação que são pré-industriais. E o movimento sindical não sabe o que fazer com essa força de trabalho. Vocês viveram no setor bancário várias iniciativas da FEBRABAN para incluir a máxima flexibilização de jornada para os bancários. Agora, inclusive, na medida provisória 946, eles novamente colocaram um jabuti para flexibilizar contratações e jornada de todo o pessoal que faz microcrédito. Ou seja, eles estão atuando de maneira célere para buscar a máxima flexibilização. Isso não é só no problema brasileiro, isso está presente no mundo todo. E se você observa o mercado de trabalho no mundo todo, você vê o crescimento das formas precárias de ocupação
até estudos vultuosos e bastante consistentes, mostrando a expansão do que tem chamando de precariato, ou seja, a nova classe da trabalhadora será uma classe que estão se chamando agora do precariato, ou seja, uma solução de inserção precária no mundo do trabalho. Quem olha para frente diz, em média, um jovem que está chegando na universidade terá de 5 a 8 profissões ao longo da vida. Provavelmente essa juventude que está na universidade hoje olha e diz, eu estou me formando, mas isso não vai servir para muita coisa, porque quando eu me formar, talvez aquilo que eu estou me formando já está desaparecendo e eu vou ter que me formar em outra coisa. Bom, e é dessas velocidades que nós estamos falando. Quem olha para frente diz, nos próximos 10 anos, 50% das ocupações existentes hoje não existirão mais, existirão outras ocupações. E o sindicato vai representar uma força de trabalho que desaparece e surge de uma outra forma. Nós estamos começando a pensar como é que organiza o trabalhador do Uber, e a Uber já diz que em 2 anos ela terá 1/3 dos carros autônomos, sem motorista. É dessa velocidade de transformação que nós estamos falando, e as nossas instituições têm uma velocidade que não acompanha essas transformações. Então, isso tudo para mostrar o quê? Para tentar trazer que a transformação no sistema produtivo é brutal. E uma consequência dessa transformação produtiva, do sistema produtivo brutal, é uma mudança radical do que é trabalho e do que é sistema protetivo. Se vocês me dissessem o que vai acontecer com nós, eu acho que os sistemas de proteção previdenciária estão com data marcada para morrer, não se sustentam. Não tem a menor chance de se sustentar nesse mundo do trabalho que está se estruturando. Não só esse, mas o sistema público de seguridade está com data marcada para morrer com esse padrão de financiamento. A reforma da Previdência que nós fizemos não dá a menor conta de proteger a Previdência com padrão de financiamento sobre a folha salarial. A Previdência, ano que vem, vai dar um rombo monumental. Os 800 bi que eles falaram que vão economizar, talvez eles precisem arrecadar metade disso ano que vem, que vai faltar para cobrir o déficit de um ano. Tal é a combinação entre a mudança que estava acontecendo e o que está acontecendo agora com essa crise. Grande problema é que a saída dessa crise não é uma saída da crise fácil, ninguém sabe exatamente como sair. É muito provável que os países, muitos descambem, resvalem para uma depressão, essa recessão econômica, e acho que o Brasil corre um risco muito alto com a maluquice desse austericídio do governo federal. O Guedes já vem falando que nós vamos retomar a agenda de ajuste. Bom, se vier com uma agenda de ajuste, esquece, gente, nós vamos perder 20 anos. Nós já perdemos 10. Se nós fizermos tudo muito bem feito, nós vamos perder 10 anos. Nós vamos começar a sair dessa crise lá em 2025, 2026. Considerando o tombo que nós levamos em 2014 e 2015, serão 10 anos perdidos, mais 10 anos perdidos. Para o Brasil ter alguma perspectiva de retomada de uma atividade econômica consistente, nós precisaríamos pensar uma taxa de crescimento de 4% a 5% ao ano, rapidamente, por 10 anos. Nós estamos crescendo 1% ao ano nesse esforço monumental de Temer e Bolsonaro. Maluquice desses caras dá nisso. Portanto, a chance de nós estruturarmos uma economia capaz de dar potencial produtivo para o incremento de renda, para a qualidade do emprego, sinceramente, é nenhuma. Nós não temos, nesse momento, nenhum vetor que possa nos animar a pensar essa dimensão estruturante. Uma parte dela que sustenta essa atividade que vocês fazem. Acho que no setor público, o que nós veremos pela frente é um ataque muito pesado, restrições severas do ponto de vista fiscal, não só no Brasil, mas no mundo. No Brasil, de forma mais acentuada ainda, agora com a política que tá em curso. E, no caso brasileiro ainda, uma elite econômica, portanto, um setor empresarial extremamente atrasado do ponto de vista político, com uma incapacidade de interlocução, porque boa parte da nossa
atividade produtiva hoje não é mais dominada por capital nacional, nós perdemos, estamos externalizando o nosso sistema produtivo. A base industrial hoje já representa 10% do PIB, chegou a 33% no passado. Então, é um processo de desindustrialização, não virtuosa, mas é uma desindustrialização que destrói elos de cadeia produtiva que são fundamentais. Não há um projeto de agregação de valor sobre a nossa base material. E a última dimensão, que a gente tem que olhar para frente como um desafio, é que a esta pandemia sanitária se soma uma crise ambiental que, infelizmente, a política não foi capaz de resolver. Ou seja, a ciência está nos dizendo, nós estamos indo para uma crise ambiental sem precedente, no qual a humanidade coloca em risco todas as formas de vida, inclusive a humana. Nós já ultrapassamos esse limite, nós já colocamos todas as formas de vida em risco e estamos eliminando. E vamos eliminar parte da vida humana com a crise ambiental que nós estamos criando. Portanto, efeitos semelhantes como esse da pandemia, nós viveremos por efeito ambiental, em regiões, no sistema produtivo, na produção de alimentos, na expansão de fenômenos naturais devastadores, secas, chuvas, inundações, destruição de regiões. Bom, aí os efeitos são os mais variados, que provavelmente colocarão situações sociais semelhantes a essa que nós estamos vivendo nessa crise sanitária. Isso não é para o futuro, para daqui a 100 anos. Nós estamos falando na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, onde essas coisas acontecerão. É provável, os sanitaristas dizem, nós viveremos sucessivas crises sanitárias até que a gente consiga ter um determinado padrão de proteção e de limite de circulação e de protocolos que permitam a difusão da maneira como nós permitimos. E a crise ambiental vai colocar para a gente uma série de desafios. Bom, por fim, tudo isso coloca para a gente um problemaço e abre algumas oportunidades, ou seja, é diante dessas situações que algumas coisas se colocam. Se coloca, por exemplo, a oportunidade de novamente entrarmos no debate olhando o futuro como uma possibilidade de utopia, ou seja, novamente se coloca para todos, especialmente para o campo da esquerda, a possibilidade de enunciar e anunciar uma visão de futuro e, para ela, lançar uma perspectiva de construção histórica. Essa perspectiva de futuro permite disputar governo, disputar hegemonia, disputar projetos. Essa perspectiva nos obriga a sabermos quais são os vetores em cada contexto histórico, situacional, os vetores que mobilizarão. Portanto, no Brasil, o que é essa utopia colocada do ponto de vista do sistema produtivo para responder aquilo que a gente quer responder, a desigualdade no espaço urbano, portanto, a reurbanização em novos padrões, saneamento, água, luz. Bom, aí é uma agenda enorme de investimentos. A nossa base produtiva conectada com um mundo globalizado e integrado significa uma conexão que industrializa do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, que modelo de produção industrial, que modelo e para que tipo de consumo. Provavelmente ganharão evidências essa agenda ambiental, ganhará uma evidência a retomada sobre o papel do Estado. É muito provável que a dimensão da saúde ganhe uma relevância muito grande. Provavelmente, coisas que foram feitas na linha da privatização, como no caso mesmo brasileiro da área da saúde, passarão a ser questionadas, protocolos, procedimentos, valores, regras, do qual nós caminhávamos de um sistema de seguridade para um sistema de seguro social, quer dizer, o Estado garante
miseráveis uma assistência social e cada um compra o seguro que puder comprar. Na previdência, na assistência, na educação, na saúde, assim foi. A gente está tratando do que está acontecendo como se fosse uma crise. E, de alguma maneira, a ideia de uma crise significa que, atuando sobre os fatores de crise, no momento em que a gente consegue controlar as causas, nós voltamos a uma normalidade. Inclusive, as propagandas que começam a aparecer na mídia são assim: estamos juntos enfrentando a crise, vamos voltar ao normal. O voltar ao normal é o mundo anterior, que estava existindo até então. Vocês fazem parte, com a ANAPAR, do mundo normal. Eu sinto de dizer-lhes que esse mundo normal não vai voltar. Eu espero que seja um mundo novo, com uma outra normalidade. Acho que a chance de termos um mundo novo muito pior do que o normal anterior não é pequena. Portanto, é uma disputa que está posta pela frente e que não é simples de ser enfrentada. E, para isso, creio que é fundamental a gente fazer a distinção entre o que é uma crise e o que é uma disruptura. Uma disruptura significa algo que está sendo destruído e algo novo que está aparecendo. O novo não é necessariamente melhor e nem de qualidade superior, mas é muito diferente do que a gente tinha, o que nos obriga a um outro padrão cognitivo, a um outro padrão político de intervenção e, evidente, a criação de respostas no nosso campo que sejam respostas aí para o bem coletivo, para o bem de todos, menos desigualdade, justiça social e assim por diante.